Oi, eu sou o Maurício. E eu sou o Gustavo. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre ângulos notáveis. Voltando ao problema de encontrar o portal, e pensando no que a gente viu na última aula, dá para perceber que a gente pode usar algumas relações trigonométricas aqui. Porém, a gente tem alguns ângulos bem estranhos de se calcular e eles nem sequer são notáveis. Bom, talvez você esteja se perguntando agora o que é afinal um ângulo notável, não é mesmo? Vamos dar uma olhada no que a gente consegue encontrar. Oi, gente. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre ângulos notáveis. Vamos deduzir o seno, cosseno e tangente desses ângulos, que eles são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60. Bom, mas o que são ângulos notáveis, né? São os ângulos mais utilizados normalmente e eles são de fácil dedução. E o que a gente vai fazer, né, como eu disse, a gente vai fazer essa dedução dos senos, né, e dos cossenos e tangentes. Bom, então vamos lá. A gente vai precisar de algumas coisinhas agora para fazer essa dedução. Vamos dar uma revisada. Então, a gente vai precisar da bissetriz. O que é uma bissetriz? É a reta que divide ao meio um ângulo. Bom, no nosso caso, que a gente vai usar esse triângulo aqui, a bissetriz ela vai ser a nossa altura. Porque a altura de um triângulo equilátero ela é a bissetriz e também a mediatriz. Mas isso, bom, como eu disse, né, a gente vai utilizar um triângulo equilátero para fazer isso. Por quê? Porque um triângulo equilátero, todos os lados dele são iguais e todos os ângulos também. Desse modo, para todos os ângulos serem iguais, eles vão ser obrigatoriamente 60 graus. E como a gente vai estar fazendo a bissetriz aqui, a gente também vai obter um ângulo de 30 graus. Então, para os senos, cossenos e tangentes de 30 e 60 graus, com esse triângulo a gente vai conseguir deduzir. O que mais? A gente vai precisar também do teorema de Pitágoras, que é o que? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Bom, mas o que é o a? É a hipotenusa e o B e o C. O B e o C são os catetos. Por quê? O teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vamos lá. Bom, primeiramente, o nosso triângulo aqui, ele já está dividido. A gente já sabe que os lados dele medem L. E esses pedaços do lado aqui, que são a metade, medem L sobre 2, né? Bom, a única medida que a gente não sabe, que não está em relação a L, é a altura. Então, primeiramente vamos determinar a altura em relação a L. Vamos lá. Utilizando o teorema de Pitágoras, né? Bom, como a gente tem a altura aqui, a altura ela sempre forma um ângulo de 90 graus. E a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então vamos lá. Ou seja, então, se a gente tem que pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, a gente vai ter o que? O L ao quadrado vai ser igual a esse segmento aqui, a HB, que é L sobre 2, isso ao quadrado, mais a altura ao quadrado, que é h ao quadrado, né? Certo? Então vamos lá. L ao quadrado igual a L sobre 2, isso tudo ao quadrado, mais h ao quadrado. Ok? Então, fazendo ao quadrado aqui essa fração, a gente vai ter que o quadrado de uma fração é o quadrado do numerador e o quadrado do denominador. Então vai ficar L ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4, certo? Mas, olha, aqui tá um pouco diferente, né? Aqui que eu fiz. A gente já subtraiu esse resultado dos dois lados. Como a gente viu que vai dar L ao quadrado sobre 4, a gente está só subtraindo desse lado e subtraindo desse. Ficando então L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, igual a H ao quadrado. Agora, o que a gente precisa? Como temos uma fração aqui e aqui não é uma fração, né? Basta a gente deixar com o mesmo denominador. Então vamos multiplicar por 4 dividido por 4 nesse L sobre 2 aqui. Ficando desse modo.
4L ao quadrado dividido por 4. Agora, como estão em mesmos denominadores, basta fazer a subtração. Ficando então 3L ao quadrado dividido por 4 igual a H ao quadrado. Agora, só invertendo a igualdade, vai ficar a mesma coisa só invertendo. A gente tem isso aqui, né? Bom, como a gente quer encontrar a altura H, basta a gente aplicar a raiz dos dois lados, ficando desse jeito. Bom, mas o que é a raiz de uma fração? É a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador, certo? Ok. Bom, mas a raiz do numerador, ela vai ser o que? A raiz de 3 vezes L ao quadrado. A raiz de 3 a gente não consegue, não tem uma maneira fácil de calcular ela, né? Então a gente deixa a raiz de 3. Mas no L ao quadrado, a raiz de L ao quadrado é apenas L, né? Então fica, no numerador fica a raiz de 3 vezes L. Agora no denominador, a raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4, certo? Então a nossa altura em relação a L vai ser raiz de 3 vezes L dividido por 2. Bom, a gente sabe a nossa altura, então agora vamos para calcular o seno de 30 graus e 60 graus. Esse é o nosso triângulo que a gente comentou antes, que a gente vai usar como base. Bom, aqui a gente tem um ângulo de 30 graus, então vamos analisar o seno dele. Qual que é o seno desse ângulo? É o cateto oposto, né? Que vai ser L sobre 2, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, como a gente disse antes, é o L. Ou seja, vai ficar então, o seno de 30 é igual a L sobre 2 dividido por L, que é o mesmo que L sobre 2 vezes 1 sobre L. Olha, mas L dividido por L é 1, certo? Porque a gente está dividindo a mesma coisa. A gente está pegando algo e dividindo por ele mesmo. Isso dá 1. O que sobra é 1 sobre 2. Então o nosso seno de 30 graus ele é 1 sobre 2. Agora o seno de 60, vamos olhar aqui. O seno de 60 vai ser com base nesse ângulo. Qual que é o cateto oposto desse ângulo? É a altura. Então, e a hipotenusa continua a mesma, né? Porque o triângulo é o mesmo. Então, vai ser, o seno de 60 vai ser a altura H dividido por L. Vamos analisar então. Como a gente disse, o seno de 60 é H sobre L. A nossa altura, como a gente encontrou antes, é a raiz de 3 vezes L dividido por 2. Então fica algo do tipo assim. Reescrevendo como um produto aqui, para ficar melhor de visualizar, a gente vai ter de novo um L sobre L, que vai acabar sumindo, né? O que vai sobrar vai ser raiz de 3 vezes 2 vezes 1, o que é apenas raiz de 3 dividido por 2. Então o seno de 60, raiz de 3 dividido por 2. Agora vamos analisar o cosseno. O cosseno de 30, ele vai ser o cateto adjacente, que é H, dividido por L, certo? Que é a hipotenusa. Vai ser a mesma resolução pro nosso seno de 60, ó, porque acaba sendo a mesma coisa, né? Então a gente vai encontrar a raiz de 3 sobre 2. Agora, pro cosseno de 60, a gente tem que o cateto adjacente é L sobre 2, dividido pela hipotenusa. Esse é o cosseno de 60. Bom, mas isso é a mesma coisa que o nosso seno de 30, né? Então, com a mesma dedução, a gente encontra que o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Agora, e para tangente? Vamos analisar no triângulo. E para tangente? Qual é que é a tangente de 30 graus? É o cateto oposto, L sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, H. Vamos lá. O cateto oposto
dividido pelo adjacente. Agora a gente substitui aqui o nosso h, que a gente lembra que é a raiz de 3 vezes L sobre 2. Reescrevendo para ficar melhor de visualizar, como um produto, esse monte de frações aqui, né? Bom, a gente vai ter de novo um L sobre L, e agora ainda um 2 sobre 2, que vai ficar algo, vão ambos se eliminarem, né? E vai sobrar então 1 sobre raiz de 3, que é o que a gente obtém aqui. Bom, mas quando tem uma raiz no denominador, fica algo muito estranho. Então vamos racionalizar. Vamos multiplicar por raiz de 3 no numerador e raiz de 3 no denominador. Olha, raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3. E raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3. Então, o nosso resultado final para a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Bom, agora vamos para a tangente de 60. Vamos olhar o triângulo aqui. Qual que é o cateto adjacente e qual que é o cateto oposto, né? O cateto oposto de 60 graus é o H. E o cateto adjacente é o L sobre 2. Então, basicamente, vai ser o contrário do que a gente fez. Vamos olhar aqui, ó. Em vez de ser L sobre 2 dividido por H, vai ser H dividido por L sobre 2. E de mesmo modo a gente substitui, né? E aí a gente separa como um produto. Vai ficar bem semelhante, olha, a gente também vai ter um L sobre L e um 2 sobre 2 que vão se eliminar. Sobrando então algo como um raiz de 3 dividido por 1, que é igual a raiz de 3. Simples, né? Bom, agora, como a gente disse antes aqui, os ângulos notáveis são 30, 45 e 60. Então ainda faltam seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus. Bom, a estratégia agora para a gente deduzir é um pouco diferente, porque não dá para se basear no triângulo equilátero. Então a gente vai se basear em um quadrado. Por que um quadrado? Quando a gente tem um quadrado, todos os ângulos dele é de 90 graus. Então, se a gente passar a diagonal, que é a bissetriz desse ângulo, a gente obtém um ângulo de 45 graus, como a gente quer, não é? Bom, para isso, só que agora, antes a gente encontrou a altura, né? Agora a gente vai ter que encontrar a diagonal, que vai ser a nossa hipotenusa. Então, vamos lá. De mesmo modo, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras. Só que aqui agora a gente tem L e L. Então vai ser um pouco mais fácil. Bom, como eu disse, a nossa hipotenusa é o D. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente vai obter D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Ficando desse modo. Olha, mais L ao quadrado mais L ao quadrado, como são os mesmos termos, a gente pode juntar, ficando 2L ao quadrado. Bom, agora, a gente quer encontrar o D. Então, a gente aplica a raiz em ambos os lados. A raiz de D ao quadrado é o próprio D. E a raiz de 2L ao quadrado é a mesma coisa que antes lá. O 2 é um pouco difícil da gente calcular, mas o L é simples. Então fica a raiz de 2L ao quadrado é a raiz de 2 vezes a raiz de L ao quadrado. Olha, mas a raiz de L ao quadrado é o próprio L, porque L vezes L é L ao quadrado. Então a nossa diagonal é igual a raiz de 2 vezes L. Bom, a gente já tem tudo para calcular agora, né? Vamos começar então. Qual que é o seno de 45? Vai ser o cateto oposto, que é o L, dividido pela hipotenusa. Então vamos lá. L dividido pela hipotenusa D. Aí a gente substitui o valor que a gente encontrou para D. Bom, a gente vai ter L sobre L. Então basta a gente dividir. E a gente encontra 1 sobre raiz de 2. Como eu disse antes, ter uma raiz no denominador fica um pouco estranho. Então vamos racionalizar. Multiplicando por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Então 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é o próprio 2. Então a gente obtém que o seno de 45 é
a raiz de 2 sobre 2. Agora vamos para o cosseno. O cosseno do ângulo de 45 aqui, ele vai ser o quê? O cateto adjacente, que também é L, dividido pela hipotenusa, que é D. Ou seja, vai ser a mesma coisa que o seno de 45, porque, olha, é a mesma coisa, L sobre D, L sobre D. A dedução é a mesma, podem ver aqui. Bom, agora, e para tangente? A tangente de 45 é o que? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que vai ser o que? L sobre L. Olha, L sobre L dá 1, não é? Então, a tangente de 45 igual a L sobre L, que é igual a 1. Estão vendo? Não é tão fácil, não é tão difícil de deduzir. Basta a gente analisar esses, no caso, o primeiro triângulo equilátero e depois o quadrado. E utilizar de propriedades que vocês já aprenderam, né? Como a gente revisou aqui, ó. A bissetriz, né? Reta que divide ao meio um ângulo. E o teorema de Pitágoras, que é sempre muito presente nos exercícios. Bom, então concluindo, os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. E a gente consegue formar uma tabelinha com esses ângulos e senos, cossenos e tangentes. Desse modo aqui, onde que como a gente viu antes, os valores são esses. O seno de 30 graus é 1 sobre 2, seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. O cosseno é praticamente o inverso, né? Porque vai ser cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 é o mesmo que o seno de 45. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. E para tangente, como a gente viu antes, a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é L sobre L lá, que vai dar igual a 1. A tangente de 60 é a raiz de 3.